Só um minutinho. Ok. Então, nós estamos oficialmente iniciando o nosso primeiro encontro síncrono, né, do curso de fitoterapia. E sejam Sim. todas, somos todas no momento, né? Vamos ver se vão entrar alguns meninos. Por enquanto, todas bem-vindas, né? É uma alegria a gente poder se reunir aqui. A gente vai fazer uma breve apresentação de todas nós e depois discutiremos dois casos clínicos, tá? O meu nome é Débora Simone Sales, eu sou tutora do Grupo K. Nós somos 20 tutores no curso, né? Cada grupo tem 50 alunos. Então, nós somos um desses grupos, do grupo K. Eu sou médica, sou endocrinologista geral e pediátrica. Minha primeira formação foi em pediatria e depois eu fiz endocrinologia e título de endocrinologia adulta. Então, trabalho hoje em dia com essa parte, né? No consultório, na parte médica. E trabalho com fitoterapia já há 20 anos na Farmácia da Natureza, que fica em Jurucê, que é um distrito de Jardinópolis, no estado de São Paulo. Então, essa farmácia que a gente trabalha lá, uma equipe grande há 20 anos, é uma farmácia de referência, né? No modelo de farmácia viva. E aí a gente vai procurar, embora não seja do curso propriamente, dividir um pouquinho, né, da experiência que a gente tem Sim. lá no serviço também. Então é um trabalho muito bom, o trabalho com a fitoterapia, todo mundo é bem apaixonado, e para vocês que estão tendo um contato mais inicial, que já têm algum contato, que já conhecem, né, um pouco de fitoterapia, é sempre uma experiência muito valiosa. A gente vai procurar colaborar em tudo aquilo que a gente puder, né? Então, ficamos bem felizes aí com a participação de vocês hoje ao vivo, tá bem? Aí a gente pode fazer uma apresentação, né, de cada um. Eu vou só procurar colocar aqui para compartilhar com vocês. Só um minutinho, vamos ver se vai entrar. Peraí, que aí a gente já começa com só um segundo. Tá? Vocês estão vendo aí que está entrando o slide? Deixa Sim. eu colocar aqui. Então, peraí, pronto. Então, assim, só para a gente ter aqui a nossa capa, né, de apresentação, que é atualização em fitoterapia e aspectos clínicos. Existiu um curso ano passado que foi direcionado para farmacêuticos, né, que o foco era mais na parte da farmácia mesmo. E esse ano que a gente tem esse curso que inclui médicos, farmacêuticos e enfermeiros, tá? Bom, aí a gente conversou um pouquinho informalmente, mas seria interessante cada um falar, de novo, para falar no grupo todo e para ficar na gravação, né? Se apresentar, dizer o nome, a cidade e a instituição na qual participa, faz parte, o tipo de trabalho que desempenha. Então, vamos fazer de novo a nossa rodada de apresentações, tá? Quem quer começar? Pode começar. Quem gostaria de falar primeiro? Flávia, vamos lá, fala você. Boa noite a todos. Meu nome é Flávia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFMG. Eu sou mineira, nasci em Minas Gerais, só que no momento eu estou no Rio Grande do Sul, trabalhando aqui recentemente. Tem Flávia, 2 meses. tá com um pouquinho de distorção no seu som. Não sei se é só para mim ou para todo mundo. Para todo Ninguém, mundo. todo Para mundo, mim, né? tá. Você tem, não Uhum. tem um jeito de melhorar um pouquinho o sinal? Vê se você consegue, porque quando a gente conversou antes estava um pouco melhor. Vê se você não tem um foninho de ouvido, se tiver, às vezes ajuda, não? Bom, tente, senão você pode falar o nome e a cidade porque a gente não está conseguindo ouvir direito.
Não. Não entendo. Bom, vou tentar lembrar. Você está no Rio Grande do Sul, né? E eu não me lembro. Alguma coisa anta da cidade. Mas eu não lembro o nome inteiro. Mas tá tudo bem. É uma cidade pequena no sul, né? Você é enfermeira, né? Perdão, é farmacêutica. É isso, pelo que eu me lembro. Então tá bom. É, tá dando uma distorção no som. Mas tudo bem. Veja se você consegue alguma coisa diferente. A gente tenta de novo, tá bem? Então vamos tentar a Thaís agora. Diga, Thaís. Oi, Obrigada. gente. Boa noite. Meu nome é Thaísa, eu sou médica. Eu trabalho pelo Mais Médicos aqui em Salvador, na Unidade de Saúde da Família Holanda Pires. Trabalhei em uma outra unidade, já são 8 anos já trabalhando na atenção primária. E é isso. Uhum, muito bom. A gente tem muita coisa para fazer, né? Nessa parte de atenção primária com os fitoterápicos é um trabalho assim muito interessante, muito rico. Eles gostam muito, respondem muito bem, então você vai gostar bastante. Todos vão ter oportunidade de aplicar nas suas atividades, né? Muito bom. Selma, Meu nome é Ila e atualmente eu sou farmacêutica, né? E trabalho aqui em Tijucas do Sul, no Paraná. É uma cidade metropolitana aqui de Curitiba. E eu faço parte de uma rede de orgânicos que está trabalhando com fitoterapia. Então, nós trabalhamos, a instituição chama-se o CPRA, que é o Centro de CPRA, Centro de Referência em Agroecologia aqui no Paraná. E tem uma organização que chama AOPA. E essa organização, ela já vem trabalhando, né, com fitoterápicos, né, com as ervas medicinais. E eu tive essa oportunidade, prazer de estar, né, de ter conseguido esse curso para a gente estar desenvolvendo aí, junto com essa instituição, a farmácia viva, né? nossa, que Que, maravilha. né? Porque Muito legal. aqui em Tijucas os médicos já estão, alguns médicos já aderiram, né, a Uhum. alguns fitoterápicos, né? Bem interessante. Muito legal, que bom. Então você já trabalha aí na região com algumas plantas, né? E essa Sim, instituição parece muito legal, muito interessante. Que bom. Você vai adorar também o conteúdo, viu? Quem sim. mais que está? Eu só vejo vocês três que estão com a câmera. Não sei, é porque eu estou compartilhando. Quem tiver com a câmera fechada, quiser abrir para falar, por favor, para se apresentar. Senão posso parar o compartilhamento também, se Oi, pode. Renata, pode falar. Patrícia. Ah, Patrícia, desculpa, entrou agora. Pode falar, Patrícia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Sou enfermeira, da cidade de São Bento do Sul, Santa Catarina. Eu trabalho no Sempix, aqui da cidade, com auriculoterapia, mas a gente tem protocolos de fitoterapia também, e os nossos Sempix é farmácia viva também. Ah, que E- legal. Aham, então a gente tem alguns protocolos que a gente aplica, né, para doença mental, doenças estomacais, fígado, é, várias coisas. Assim, a gente tem um agora que a gente está usando bastante, o de saúde da mulher que está no climatério e na menopausa. Então, esses a gente está vendo assim que os próprios ginecologistas estão encaminhando para a gente. É, a Então, assim, eu tô fitoterapia, com. pode falar. Fitoterapia é Não, e eu. riquíssima, né, para essa parte. Nossa, é Ajuda muito muito, legal. muito. Que bom que os Uhum, médicos também já estão aderindo, né? Às vezes tem um pouco de sim, resistência, mas ajuda demais, é uma ajuda global, né? Que a fitoterapia traz para sim, o climatério, diferente de simplesmente fazer uma reposição hormonal. E aí elas adoram. Que bom. Vocês estão com esse protocolo também. Muito bom, sim, é bem viu? legal. Parabéns. Obrigada. Quem mais? Tinha entrado alguém aí, Cacau, é Oi, isso? Hum.
Posso me apresentar agora. Pode Estou sem falar. câmera. Aham, tudo bem, Meu Renata, né? nome é Uhum, isso, Renata Cacau. Cacau é meu sobrenome. uhum, Eu sou farmacêutica. Eu uhum. trabalho no município de São Paulo. A UBS é Jardim Guarujá. A gente já, pelo município de São Paulo, tem alguns fitos já, a gente já tem disponível para dispensação. A minha região gosta muito desses medicamentos, os meus médicos gostam muito de prescrever, né? É bem aceito pela população. E eu fiquei bem feliz de poder participar desse curso para poder aprender um pouquinho mais e dar o que eu puder dar de conhecimento Sim, para o pessoal, para poder, tanto os médicos poderem prescrever e os pacientes aderirem mais ainda, né? com Porque é bem certeza. positivo, tá bom? É ótimo conforme você vai ampliando, né, o leque de conhecimentos, você vai colaborando cada vez mais na estrutura, né, que já está se consolidando. Então, Isso. tenho certeza que você vai gostar muito desse aprendizado. Obrigada. Muito bom, parabéns, viu? Tem mais alguém? Deixa eu. Boa Oi, boa noite. Boa noite. noite. Peraí que eu tô tentando sair do É porque eu tô compartilhamento. tentando abrir o vídeo aqui, eu não tô conseguindo. Eu tô aqui no interior Hum. e o sinal aqui tá bem ruinzinho. Então Ah, o áudio já tudo tá indo com bem, não tem dificuldade. problema. Pode ficar com. Pode ser? Pode ser no áudio, sem problemas, Pronto. viu? Ó, deixa eu me apresentar então. Meu nome é Leonardo, eu Uhum, sou médico. uhum. Atualmente estou trabalhando em Santa Bárbara, no interior da Bahia. Eu trabalho na Unidade de Saúde da Família, pelo programa do governo federal. Até então, Médicos pelo Brasil. E eu estou justamente procurando métodos para fugir um pouco do medicamento, criando um pouco de resistência dos pacientes, mas tentando aos poucos introduzir na região. Você sente que os pacientes têm resistência aí? Sim, eles só acreditam que só funciona se for remédio e se for comprado. Se for Uhum. remédio do SUS, nem serve. Que É interessante, nessa né? pegada. Cada região é de um jeito. A nossa amiga que está lá em Salvador disse que os pacientes estão cobrando, né, que ela use fitoterapia com eles porque eles gostam. Sim, E aí você eu tem sou de Salvador. resistência. Já trabalhei lá e lá o pessoal adere muito fácil. No interior o Uhum. pessoal é mais resistente. Eu achava que ia ser o contrário, mas Geralmente o interior a aderência é maior, né? Que coisa, mas você vai vencer, Leonardo. Olha, faz 20 bora anos ver que eu se dá trabalho certo. com fitoterapia e eu posso te dizer que hoje, em termos de consultório, né, eu consigo trabalhar bastante com fitoterapia no consultório, mas eu tive bastante dificuldade para os pacientes de consultório aderirem, porque na Terra de Ismael o nosso trabalho é só com fitoterapia, então o paciente vai já à procura, né, do fitoterápico, mas no consultório eu demorei muitos anos para que os pacientes começassem a confiar mesmo, né, na fitoterapia, na qualidade, na seriedade, mas isso é vencido, viu? E Você recentemente mesmo eu fiz um curso de auriculoterapia. Eu tentei fazer em alguns pacientes, só consegui dois. Não tive continuidade do paciente. que Aí um disse coisa, que hein? não gostou, já falou para os outros, aí já é uma situação negativa. Olha Eu só. queria que alguém fizesse em mim, mas não acho. Ah, mas você vai ver que às vezes porque dói um pouquinho, né? Alguns pacientes Sim, acabam não sente um querendo, pouco do incômodo. ou por desconhecimento mesmo, mas na fitoterapia, a gente vai conversar algumas coisas, mas você pode, à medida que você for vendo o curso, a gente vai conversar nos encontros, a gente vai falando de algumas coisas que são as mais, eu costumo dizer, né? Aquelas plantas que sabidamente vão dar certo na maioria das pessoas. Então, eu sugiro que a gente eleja, né, ao longo desse curso, nas conversas, as mais, para você começar a trabalhar com os pacientes, porque aí você vai sugerir uma planta e o paciente vai melhorar. Aí começa um ciclo O que boca a ele boca. começa a falar ao lado, né? Começa a falar bem, conta para o outro e vai, aí vem um, vem outro, aí você vai ver que você vai fazer um ciclo diferente. Mas é bom a gente já saber assim, algumas dicas, né? Das coisas Sim, com mais certeza. para algumas questões e alguns truques, não truquezinhos, mas experiências, né? Que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, porque aí o paciente adora, ele melhora muito. Hoje eu atendi uma paciente muito difícil que eu tinha atendido na primeira vez, mas muito difícil mesmo, que eu quase que não tinha esperança de que ela
melhorasse devido à complexidade do mental dela. E olha, ela voltou hoje encantada. Melhorou muito, estava assim, uma postura diferente, com cores diferentes, e eu fiquei assim mais apaixonada ainda pela fitoterapia, porque eu falei, E dá um olha, alívio, porque a gente passa esperando que o paciente volte bem, uhum, porque querendo ou não, eles estão confiando na gente. sim, Então, se a gente passar sim, alguma coisa que não for efetiva, às vezes é é. mais pesado para a gente do que para o paciente. Exatamente. E aí, quando dá certo, é uma alegria, né? Então, Com fica certeza. tranquilo que até o final do curso você vai ver Estou bastante confiante coisa que e vai dar sim. certo. Vai sim, pode animar que vai dar certo, viu? Pronto. Que bom. Tem mais alguém ou todo mundo falou? Acho que foi todo mundo. Ah, não. Laura, você não, né? Oi, Oi, eu Laura. não, meu vídeo tá ruim, tá me ouvindo? Tô sim. Então tá. Boa noite, eu sou Laura Cristine Neiser, sou enfermeira, trabalho em Curitiba, capital do Paraná, numa regional, né, aqui em Curitiba, dividida por 10. Travou um pouquinho o seu vídeo, Laura. Ai, meu vídeo tá ruim, né? Ah, Eu agora desliguei voltou. ele, tá? Voltou. Aham, Voltou? voltou. É, eu trabalho na regional mais ao sul de Curitiba, divisa com o município de Araucária, Fazenda Rio Grande, que é a região mais vulnerável do município de Curitiba. É o menor índice de desenvolvimento econômico da cidade. Eu sou enfermeira já há 20, vai fazer 25 anos aqui na prefeitura, mas eu fiquei 4 anos fora, trabalhei em comunidades indígenas do Amazonas por 4 anos. Eu não tenho experiência na fitoterapia, mas assim, eu tenho alguma experiência de lá do Amazonas, né? Ter convivido nas comunidades indígenas, eu Hum, tenho, no bairro que eu trabalho, tem hortas comunitárias, tudo, e é um assunto que muito me interessa. Faço assistencial, atendo PSF, né? Saúde da Família, uhum. e estou bem animada para aprender muitas coisas. Que Eu estou bom, no que módulo 1, ótimo. né? Hoje Nossa, estava lendo o protocolo lá, os protocolos de prescrição, tudo, e eu faço feridas, que enfermagem, legal. dermatologia e tratamento de feridas. Então tem muitas coisas ali que me interessam, Sim, que eu acho que vai ser bem útil lá na minha comunidade, sim, lá com onde eu estou. certeza. E a gente tem um ambulatório que está funcionando razoavelmente já lá na Terra de Ismael, né? Então a gente vai Uhum. poder conversar tanto do material do curso, como de algumas coisas da experiência que a gente tem tido lá. Vai ser bem enriquecedor, você vai gostar, viu? E eu gostei da minha colega vizinha aqui da região metropolitana, falou, Então, e eu pois fiquei, é. estou bem interessada em montar a farmácia viva ali na minha unidade, né? Até tem Hum, uma funcionária que é da higienização, que é ótima com quintal, com planta, cuida das flores do ah, quintal da unidade. Até estava falando com ela hoje, sensibilizando ela. Estamos isso. esperando algumas orientações. Eu vou, de repente, visitar a vizinha aí para Então, você sabe que aprender algumas coisas. essas reuniões que são assim do Brasil, né? É interessante porque a gente aproxima pessoas que já estão próximas e que não se Sim. conheciam, né? E acabam fazendo Não. contato através dessas atividades e vão desenvolvendo trabalhos juntos. É, Então é bem e a gente legal. tem bastante hortas comunitárias naquela região de baixo de alta tensão, de fios de alta tensão, que tem um projeto aqui no Paraná que é da Copel, da Companhia de Eletricidade, que é Hum, hortas comunitárias, né? Então a olha gente só, pode também estar trabalhando com essas comunidades aí, que é que legal, bem muito legal também. interessante, muito bom. Parabéns, viu? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Muito bem. Quem não falou ainda mais? Eu queria falar também. Oi? Pode falar, vamos lá. Geisa. Uhum. Oi, Oi, tudo bem? Pode pronto. falar. Boa noite a Boa todos. Eu me chamo noite. Geisa, sou enfermeira, já trabalho pelo SUS há quase 20 anos. Hoje eu estou como subsecretária, né, subgestora da saúde pelo município de Terra Nova, Bahia. E o que eu vejo aqui, o que eu encontro aqui pelo município, na verdade, a minha intenção é tentar implantar essa questão, tentar trazer a fitoterapia para dentro das unidades, para trabalhar com os enfermeiros, com os médicos, com os plantonistas, com todos os servidores que fazem a saúde acontecer dentro do SUS. E isso é um desafio, porque nem todo mundo é aberto, né, essa medicina alternativa, né? Nem todo funcionário, nem todo colaborador se torna assim tão aberto para isso. O que a gente vê aqui, o que eu vejo aqui pelo município é que as pessoas em si, elas já são.
como alguns colegas falaram aí, que no interior é muito mais fácil, e eu tenho certeza que é. Eu sou prova viva de quando eu vou fazer alguma visita domiciliar, e aí pergunta para como é que tá? Não, a gente já tomou um chazinho de erva doce. Não, hoje já tomou uma colherzinha de mel, já fez um chazinho de alecrim, entendeu? Então, eu consigo perceber, é muito palpável isso aqui, né? E trazer essa realidade, eu acho que vai ser a minha dificuldade, porque é uma coisa que eu amo trabalhar com isso, eu amo sentir isso, né? Vem de coisas de avó, vem de cuidados, né? Daquele cuidado, daquele carinho, daquele olhar dentro de casa. E e isso eu espero tentar trazer realmente para dentro do nosso município, para a gente Ótimo. trabalhar e já deu tudo certo. Excelente. O mais importante é que você tenha essa paixão, né? Tendo essa paixão, a gente vai abrindo os caminhos e vai conseguindo implantar, porque leva a sua vibração de gostar, de afinizar. Aí daqui a pouquinho tá todo mundo aderindo, você vai ver. Que bom, vai dar certo, viu? Parabéns, muito bom. A, a Patrícia já falou, acho, né, Patrícia? Uhum. Quem mais não falou? Boa Laura? noite. Oi, Boa Laura. noite. Boa Na noite. verdade, meu nome não é Laura, o nome é Hã? da minha filha. Ah, Então, desculpa, eu li pelo consegui. que estava escrito. Pois é, não. Meu nome é Vanessa, Uhum, eu sou do município de Ponta Grossa, no uhum, Paraná, né? Uma cidade próxima a Curitiba. E uhum. eu sou farmacêutica, mas eu trabalho na área da docência. Então, eu estou vendo, assim, é uma parte muito aplicabilidade, né? Por parte de todas aí. Mas um dos meus objetivos é justamente aprender para ensinar, né? Para repassar. Eu dou aula no curso, né, de farmácia da UIPG, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E a gente trabalha, né, com os alunos, eu tenho a disciplina de fitoquímica, também tem a disciplina de fitoterapia, tecnologia de fitoterápicos, né? Então, fora a parte dos projetos de extensão, né, onde a gente atende a comunidade de uma forma geral relacionada a plantas medicinais. Então, esse é o principal objetivo, né? E espero, se puder, contribuir com alguma coisa também. Ótimo, Aí, já é obrigada. excelente, que bom, muito bom, gostoso, né? Já está envolvida com uma estrutura, né? Que É, de fitoterapia muito legal. Espero que você goste e que a gente possa trocar experiências aí, né? Ao longo do já é curso. obrigada. Obrigada a você, viu? A Mariana acho que está com problemas. Mariana, é você que disse que está tentando falar e não consegue? Abriu? Vocês estão me ouvindo? Agora Eu- sim, pode ah, falar. Pois eu vejo. tá. Boa noite. Boa Eu sou noite. Mariana. Eu Uhum, trabalho no programa Médicos pelo Brasil, no município de Camamu, que é sul da Bahia, mais ou menos perto de Ilhéus. Meu posto é numa região rural, área quilombola. Os pacientes amam fitoterapia, a aceitação é muito boa. uhum. E você já tem um trabalho com a fitoterapia ou está começando agora? Como que é? O que é mais fácil achar na cidade, uma cidade pequena, são xaropes, né? Tipo, guaco, de eucalipto, axiflam. O mais difícil aqui é o acesso. Assim, tem uma produção de qualidade, mas tem as plantas assim na região, mas o controle de qualidade ainda tem dificuldade. Uhum, tá certo. Muito bom. Quem mais? Deixa eu ver, acho que tem um recado de alguém mais aqui. Vamos ver. É, Mariana resolveu. A Luíse falou que está sem áudio. Vou falar aqui por ela, então. Ela é enfermeira, residente de saúde da família, trabalha em comunidade de Curitiba e gosta da área de fitoterapia. Espera aprender muito. Muito bem, Luíse. Seja bem-vinda, viu? Tem alguém que ainda não falou? Flávia, vamos ver se você consegue. Realmente. Só quero Eu, testar o áudio. eu não falei. Pe- Peraí. A gen- Então vamos lá. Fala a Yara, depois a gente volta para Flávia, tá? Tá, me parece que é para eu voltar para a sala principal ou eu posso ficar aqui nessa sala? Qual é a sua turma, Yara? Eu não sei qual que é a minha turma. N. É N. que assim, Ah, eu e meu esposo estamos fazendo juntos. E aqui a entendi. gente só conseguiu entrar por esse aparelho. Entendi.
Peraí que eu vou ver se vocês podem ficar aqui só um minutinho. Puder, Peraí. É o grupo N, é o seu, é isso? Parece que o meu é N. Se puder a gente ficar no mesmo, eu acho que é melhor, porque a gente não E o vai seu ter marido tá aí dificuldade. com você? Ele está do meu lado, ele está ouvindo. Só um minuto, peraí. Eu só vou resolver aqui com a coordenação um segundinho, gente. Tudo bem, tá, eu aguardo. Ela está pedindo para eu entrar na sala N. Eu já mandei a mensagem, vamos aguardar, Yara, aí eu já te falo, tá bom? Vamos lá. Fica aí por enquanto. Quem que ainda não falou? Que entra Eu não me alguém? A apresentei Flávia. ainda. Não. Bom, vamos lá. Glaucia, pode falar, por favor. Boa noite. Boa Eu noite, sou tudo bem? Glaucia, sou enfermeira. Eu atuo no município de Quissamã, é no interior do Rio de Janeiro, há 11 anos, que está fazendo esse ano. Eu gosto muito da área, né? Mas eu não tenho muita experiência. Mas eu trabalhei com um médico que ele um médico holístico, né? E ele era professor de pós-graduação em fitoterapia e todas as outras coisas, né? E a gente chegou até a escrever um trabalho do uso da. A gente não chegou a colocar em prática, que era o chá de amora, né? A tintura de amora. Porque a gente começou com a acupuntura, a auriculoterapia, a reflexologia, e aí ao final a gente ia fazer essa atividade, né? Para eles darem continuidade nas suas casas. Mas aí veio a pandemia, enfim, e aí agora eu não trabalho mais com ele, né, com esse médico. Mas eu gostei muito, né, e eu acabei fazendo curso de auriculoterapia, e aí surgiu essa oportunidade, eu vou participar. Excelente. Assim, eu não sei, eu esqueci o nome que se apresentou, que é a subsecretária de saúde, e eu me reconheci na fala dela, quando ela falou que os pacientes falam, utilizam, né? E isso acontece muito aqui no interior. Eles já usam o chá de amora, mas tudo por conta própria, porque aprenderam com familiares, né? Uma cultura. Tem o chá da rosa branca, me parece. Então eu queria ter mais propriedade, poder apoiar, né? Nesse momento. É importante a gente ter um embasamento científico, né? Para Isso, poder ajudar e fazer tudo bem corretamente. Muito bom. Seja bem-vinda, exatamente. viu, Gláucia? Ótimo. Obrigada. Vamos a Flávia. Flávia, vamos ver agora, acho que você consegue falar. Vamos ver se Ah, agora antes tá de dando você para falar, escutar? tá. Aquela senhora que entrou, eu conversei com a coordenação, vamos ver se ela tá aí. Pode ficar no nosso grupo aqui, você e seu marido, tá bem? Vamos ver se ela saiu do vídeo, mas acho que ela ouviu. Flávia, pode falar. Tá dando para escutar então? Agora sim. Tá, Pode falar. então tá. Então, eu sou farmacêutica, formei na UFMG, em Minas Gerais, porque eu sou, né, mineira, sou de Minas Gerais, só que atualmente estou no Rio Grande do Sul, porque recentemente eu fui chamada no concurso aqui, na cidade de Antagorda, então estou no posto de Tá. saúde aqui, e Uhum. sempre gostei muito dessa área de fitoterápicos e tenho muita vontade, quando vocês já escutei algumas falas aí falando da farmácia viva, né? Que eu também acho super interessante. Então, quem sabe não pode ser um projeto para cá, que é uma cidade pequena, aqui deve ter o quê? Uns 6 mil habitantes, é bem pequenininho. Ah, pequenininha, dá para fazer muita coisa, né? Que Aham, isso aí. legal, que ótimo. Seja bem-vinda, viu? Você vai gostar bastante. Obrigada. Muito bom. Deixa eu ver como que é o nome dela. Eu não tenho. Você que falou com a gente, que está num grupo diferente, como é seu nome mesmo?
O meu é Yara. Yara, A Thelma, sim, eu conversei com a coordenação, eles falaram que vocês podem ficar aqui. Você teve tá bom, alguma obrigada. informação diferente? Não. Foi isso Não, mesmo. não, antes ela tinha pedido para entrar na N, mas é melhor ficar, né? Porque sai e volta. Tá bom, tá Tudo ótimo. bem, pode Obrigada, ficar à vontade, não tem problema, tá? Então tá bom. obrigada. Você quer se apresentar? Posso? Eu sou médica, sou acupunturista, eu trabalho em UBS e policlínica, e assim, o contato que eu tenho com o fitoterápico na farmácia, que eu até preenchi, né, a tarefinha, é o guaco que a gente tem disponível na farmácia Viva, erva baleeira, alecrim, pimenta, que a gente que não é tão próximo, então eu prescrevo pouco, mas às vezes utilizo para mim mesma. E então o curso é mais no sentido de conhecimento para a gente poder ampliar os horizontes, né? Uhum, sim, com certeza. Que bom. E Tá ervas e ótimo. chás que eu utilizo no dia a dia bastante, que são os Uhum, chás. tá ótimo, excelente. Seja bem-vinda, viu? Seu marido tá aí Obrigada. também, não? Pra fa- Não, não, ele está aqui próximo, ele está ouvindo. Ele é um pouco antissocial, mas ele está ouvindo. Então tá bom, tudo bem, fica apresentado junto, né? Vamos ver quem mais que não se apresentou ainda. Nós estamos em 16 aqui no total. Tem alguém que não falou ainda? Eu ainda não me apresentei, Cleonice. Cleonice, boa noite, Cleonice, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu sou enfermeira aqui em Curitiba, já na prefeitura, né, de Curitiba, há 15 anos na vigilância sanitária e agora há 3 anos estou num distrito aqui, ajudando na parte da coordenação, né? Não tenho contato ainda com a parte da farmácia, dessa parte de fitoterapia, mas tenho bastante interesse e acredito que mais um pouquinho eu chego lá. Que bom, excelente. É muito gostosa essa parte, né? Você vai gostar bastante do curso, e vai poder aplicar bastante lá. Temos 3 pessoas de Curitiba aqui, né? Ó, Curitiba tá em peso. Hum, 3 pessoas presentes hoje aqui. Muito bom, seja bem-vinda, viu? obrigada. De bom. Mais alguém que não se apresentou? Alguém mais? Eu acho que o seu ficou um áudio aberto. Acho que você que apresentou agora, é só fechar os áudios, porque senão o som acaba cruzando aqui, tá? Vamos tentar manter os áudios fechados. Então, eu vou compartilhar aqui para apresentar com vocês, que a gente estava vendo. Só um minutinho. Então, agora nós já nos apresentamos e vamos. Deixa eu só ele entrar aqui, que ele não está entrando, né? Aí. E a gente costuma fazer no primeiro encontro uma pactuação aqui para o trabalho em equipe, né? Então, a gente faz uma lista do que a gente considera que é importante para que a gente tenha uma reunião em grupo entre profissionais de diferentes áreas, né? E que tudo flua bem nessas reuniões online que nós faremos, que serão 4, né? Então a gente costuma fazer uma listinha de quais seriam as nossas regras aqui no grupo para que tudo ande bem, né? Eu vou mudar aqui o slide para a gente poder ir anotando enquanto a gente conversa. Deixa eu ver se eu consigo pôr, peraí. Aí. Então, o que vocês consideram que são regrinhas importantes para a gente ter aqui nesse trabalho em equipe hoje? Quais itens vocês colocariam como sendo importantes para que a gente faça um bom trabalho? Quem gostaria de citar algum item? Pode falar. O que é importante, assim, numa reunião online, com bastante gente? Quais são algumas regrinhas que a gente deve seguir?
Vou começar com uma sugestão. Procurar sempre que falar, na medida do possível, se tiver disponibilidade, abrir a câmera, né? Se apresentar, estar visível, porque é melhor para a gente interagir, né? E ficarmos meio que distantes do celular. Então a gente fala câmera aberta, câmera, não câmera, câmera aberta, celular desligado. Esse é um critério bom para a gente fazer uma reunião, né? Que mais que a gente deve ter de critério para uma política de boa vizinhança, para um bom trabalho em equipe? O que vocês consideram? Podem falar. Respeitar as realidades dos diferentes colegas, né? Isso. Respeitar as diferentes realidades, opiniões, né? Opiniões, né? Para que todos possam se expressar, né? Que mais? Que mais vocês sugeririam? Respeitar a vez de fala, né, de cada um. Isso. Levantar a mão, vamos colocar, que fica respeitando a vez, né? Levantar No a chat mão. tem algumas respostas. Então, isso é uma coisa que eu vou pedir. Alguém poderia ficar responsável de olhar o chat, porque eu não consigo vê-lo quando eu estou fazendo a apresentação. Quem se habilita a ser um assistente de chat? Quem gostaria? Pode ser você, Patrícia. Então, por Então favor, vamos leia lá. para mim o que tem mais aí. Respeito, Uhum. saber ouvir, Saber ouvir. Ok, por falar um aqui. de cada vez, Isso. Então, levanta, vou por aqui, levanta pontualidade, e falar um de cada. Pontualidade? Foi isso? Eu não ouvi. Pontualidade. Isso. desligar o áudio quando não estiver falando. Uhum. É isso Isso que é. tem aqui. Tá. Ótimo. O que mais que vocês sugerem? Acho que isso, né, são a gente fala assim, manter, né, dentro do grupo as nossas conversas é interessante, ter esse, não sei se a palavra é sigilo, mas é um respeito daquilo que a gente está conversando, né? Também pode ser um item. E que mais? Um pouquinho respeito ao conteúdo. Mais algum? Respeitar as idades. Mais alguma sugestão de alguém? Acho que são as Acho principais, que né? também a questão, Pode falar. acho que essa questão também de interagir, de ter esse compromisso com Isso, o grupo, participação, de né? estar lendo, Uhum. é isso aí. Uhum. Participação é importante, porque quando a gente tem uma atividade que é muito EAD, assim, né, e muito de material didático, quando a gente tem as oportunidades de conversar, sempre é bom, né? Porque aí é uma troca, isso é enriquecedor. Então, participar é uma coisa bem legal. Acho que esses são os principais itens, né? Depois eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Para a gente poder ter isso para todos, né? Deixa eu só passar aqui para o próximo. Bom, então a gente vai ver hoje dois casos clínicos, tá? Nós temos dois casos clínicos para conversarmos, e o primeiro deles é sobre a micânia. Só para ver antes disso, Patrícia, não tem mais nada no chat aí não, né? Nem daquela fala e nem de outras dúvidas. Alguma outra dúvida, outra pergunta? Tá. Porque na apresentação eu consigo ver as câmeras que estão abertas, mas nem todas, e eu não consigo ver o chat, então você vai me falando se surgiu alguma coisa, tá bem? Então vamos lá. Quando a gente tem essa é a estrutura
dos casos clínicos que a gente vai ver ao longo das reuniões. Para cada um dos módulos, nós teremos alguns casos a discutir. Hoje, que é o primeiro encontro, nós temos 2 casos clínicos, porque tinha essa parte de apresentação, nos conhecermos, né? A partir do próximo encontro, nós já iremos mais para o caso clínico, serão 3 casos clínicos por reunião, tá? Só para vocês conhecerem a dinâmica, né? E esse nosso primeiro caso, que é sobre a Micânia levigata, que popularmente é conhecida como guaco, a gente vai ter a apresentação do caso clínico, a anamnese do paciente, a identificação de problemas e a resolução dos problemas. Então, eu vou falar aqui sobre o caso com vocês. Todo mundo está vendo, né? Está direitinho o compartilhamento. Então, é uma mulher de 35 anos, que é casada, mãe de 2 filhos, tem ensino superior completo, é fisioterapeuta e trabalha em uma clínica de reabilitação neuromotora. Ela mora em uma chácara na zona rural, nega possuir animais de estimação. Tem diabetes mellitus tipo 2 e faz uso regular de metformina, 850 miligramas, um comprimido 2 vezes por dia, com as refeições, e empagliflozina, um comprimido de manhã, que é um dos nomes comerciais é o Forxiga, né? Ela tem asma diagnosticada há 20 anos e faz uso regular de beclometasona inalada, com bom controle da doença. Nega outras doenças ou alergias e queixa-se de um quadro de tosse seca há 5 dias. E ela iniciou por conta própria o uso de xarope de guaco comprado numa farmácia comum. Embora ela esteja se sentindo um pouco melhor, ela veio te procurar para saber se está fazendo alguma coisa errada. Então, no exame físico dessa paciente, o que a gente tem? Um bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, nictérica e afebril. Tem pressão 12/8, frequência cardíaca 80 batimentos por minuto, frequência respiratória de 14 incursões por minuto, o número vesicular é positivo, presente, simétrico e não tem ruídos adventícios. E ela está eupneica, né? Respira sem dificuldade. E no abdômen, no restante do exame, não tem nada digno de nota. Então, a gente vai ver aqui quais são as indicações clínicas, né, do uso desse fitoterápico, que é a Micânia levigata, que é o guaco, né? Para que ele é indicado habitualmente? Para o alívio sintomático das afecções produtivas das vias aéreas superiores. E nos quadros de tosse, como um broncodilatador e um expectorante. Então, o que a gente precisa também? Eu vou só mexer um pouquinho aqui na câmera, porque eu não estou conseguindo ler o texto todo. Aí. O que a gente precisa pensar ou saber, né, ter conhecimento sobre as possíveis contraindicações do uso desse medicamento? Então, o que a gente tem? Que ele é contraindicado durante a gestação, a lactação e para menores de 12 anos. Quase todas as plantas são contraindicadas durante a gestação, né? A gente usa só a camomila, que é uma planta que pode ser usada na forma de chá e na forma de DH, que é dilucional, né? Muitas delas a gente não usa porque não podem ser utilizadas, têm toxicidade, mas muitas a gente não tem estudo científico que diga, né, se a gente pode ou não pode usar. Então, elas ficam proibidas muitas vezes por falta de estudos científicos, né? Mas aqui no caso dele, ela é contraindicada na gestação, lactação em menores de 12 anos. Não acho que haja nada teratogênico, alguma coisa assim, mas eu desconheço que tenham feito algum estudo mesmo que comprove que possa ser usado com tranquilidade. Geralmente são feitos estudos em ratos, né, e são transportados para os humanos, a maioria das vezes, checando mesmo, né, toxicidade, se tem algum efeito teratogênico, mas são poucos estudos que a gente tem. O uso contínuo não deve ultrapassar 15 dias. E o tratamento pode ser repetido, se necessário, depois de intervalo de 5 dias. Aqui falando particularmente de xarope, tá, gente? A gente procura não passar de 15 dias, uma porque se precisar de mais de 15 dias, pode ser que o diagnóstico seja outro. E outra porque por causa da quantidade de açúcar, né, do xarope. Então, por esse motivo.
Doses acima das recomendadas podem provocar vômitos e diarreia, além de sintomas dispépticos. Não se deve utilizar em caso de tratamento com anti-inflamatórios não esteroidais, nem simultaneamente anticoagulantes, pois as cumarinas podem potencializar os efeitos do medicamento e antagonizar a atividade da vitamina K. Algumas vezes isso pode acontecer para muitas plantas. O guaco é pouco esse risco, tá? O uso prolongado pode provocar taquicardia, vômito e diarreia. Recomenda-se maior critério na administração de guaco em pacientes com quadros respiratórios crônicos não diagnosticados, devendo-se afastar a hipótese de tuberculose e câncer. Se a gente tem um quadro crônico que não tem um diagnóstico, a gente sempre tem que pensar bem, né? Não que não vá iniciar um tratamento com o fitoterápico, mas a gente tem que pensar em fazer um diagnóstico, né? E não só usar o fitoterápico e deixar uma pessoa sem diagnóstico. A gente precisa vai discutir aqui algumas situações que a gente tem uns sinais de alerta, né, para a gente ter uma avaliação. Então, aí a gente para um pouquinho aqui para discutir. O que mais você perguntaria para essa paciente? O que mais que vocês gostariam de perguntar para ela, para a gente ter mais informações sobre esse contexto dela ter esse quadro respiratório, ter usado xarope de guaco por conta própria, né? Tem mais alguma coisa que a gente perguntaria nessa situação? O que vocês acham? Outros sintomas associados, febre, se Febre é está uma com coisa, secreção. isso é uma coisa importante. Se essa tosse tem secreção, né? Tem alguma expectoração, se essa, que características que tem, né? Essa expectoração, coloração, odores, espessamento, fluidez, né? Isso tudo é bem importante para a gente ver. Que mais? No chat, a Laura fala qual a dose que ela está tomando. Vai A passar, a gente Gisele vai colocar. Ramos, Uhum, se a tosse é persistente. A Cleonice, como ela está usando o xarope. uhum. Deixa eu ver se é o próximo slide. Peraí. Aqui, ó. Ah, Então, também a Thaísa questionaria a possibilidade de gestação. uhum, sim. A gente sempre deve perguntar para o paciente, antes de iniciar uma fitoterapia, por tudo isso que a gente comentou, né, da questão da gestação, se não tem chance de estar grávida, né? A gente sempre deve perguntar. Ela estava usando esse xarope de guaco herbário, de micânia, uma colher de sopa, que equivale a 15 ml, 3 vezes por dia, há 5 dias, tá? Era esse que ela estava usando. A gente tem várias marcas, né, de xarope de guaco, que vendidos em farmácias mesmo, normalmente, né? E essa aqui é uma delas, que foi citada aqui no caso, e é um produto de custo baixo, né? Então, geralmente é fácil o acesso. Vou passar aqui mais. Débora, temos também Pode falar. a Yara está perguntando se tem chiados, sibilos, né? Se a exame de ausculta foi normal. Foi, né? Isso foi descrito como normal, tá? Outra coisa, a Cleonice também, eu ia perguntar isso também. Como estão as medidas de glicemia capilar? O Uhum. xarope contém açúcar. Eu achei também muito errado, né? Mas Uhum, sim, é esse muito açúcar. é o ponto da discussão. E aí ela tinha esse histórico, né, de exames recentes, então ela tem uma hemoglobina glicosilada ou glicada de 6,5%, uma glicemia de jejum de 112 nos exames recentes, hemograma e lipidograma normais, tá? Quanto ao exame, à ausculta, que foi perguntado, né? A descrição aqui da ausculta é que não estava sibilando, mas é importante lembrar que às vezes a pessoa tem um quadro de broncoespasmo mais leve e ela fica com o tempo expiratório aumentado, né? Não sibila, a ausculta é normal, mas o tempo expiratório pode ficar aumentado. Talvez fosse interessante pôr uma observação ali na descrição do exame dela, do exame Outra físico. pergunta da Geisa. Uhum. Se a tosse é durante o dia e a noite ou só à noite? Ela tinha de dia e de noite, vamos considerar, pela sintomatologia dela, tá? Bom, e aí o que que a gente pode pensar?
a gente faria algum exame ali na hora? Alguma coisa assim para ver se a repercussão do que ela está fazendo é maior ou menor para ela fisicamente ou laboratorialmente? O que vocês acham que daria para fazer meio rápido ali no atendimento dessa paciente, quando disponível, né? Que vocês. HGT, a Thaísa citou HGT. HGT, qual que é essa sigla? A Desculpa. glicemia capilar. Ah, tá, porque a gente não costuma usar assim. Então, uma glicemia, a gente fala glicoteste, né? Aqui, assim, cada um Ah, dá um nome diferente, né? Aqui a gente usa é. glicoteste, nunca tinha ouvido abreviado assim. A É, Cleonice também colocou a ausculta pulmonar e a glicemia capilar, né? A isso. Thaísa que também colocou de novo ali a glicemia capilar. Isso. Laboratorialmente, o exame adicional, fazer um glicoteste, uma glicemia capilar, o nome que quiser dar, né? Ali no momento é bem importante, porque ela está com essa história de 5 dias tomando o xarope de guaco, tem uma quantidade grande de açúcar, né? Então, foi feita a glicemia capilar, 156, tá? Em jejum. Dá para perceber que está um pouquinho mais alta, né? Que a gente tem aqui a anterior, ó, o jejum dela é de 112 no geral. Nesse dia, 156. Um pouco pode ser às custas do próprio quadro agudo, que pode levar à glicemia, e a outra por conta do xarope que ela está tomando, né? A Yara citou raio-x de tórax. Dependendo, pode ser feito. Como ela tem uma história de ter histórico de asma, não está queixando de febre, e ter uma sugestão de que ela está mesmo em broncoespasmo, pode até ser feito, mas às vezes a gente espera melhorar um pouco mais do broncoespasmo, porque ele pode atrapalhar um pouco a própria avaliação do raio-x, né? Então, a glicemia foi essa. Aí, a gente fazendo uma avaliação aí da condição dela, né? Então, a asma ela pode ser agravada por diversos fatores, incluindo afecções respiratórias, o quadro viral, né? Exposição a irritantes, como fumaça de cigarro ou poluição, e condições alérgicas, são coisas que agravam a asma. E aí é importante, isso que a gente estava comentando antes, que haja um diagnóstico anterior, né? Porque aí se a gente já sabe que o paciente é asmático, a gente vai ver que houve uma descompensação, ou com quadro viral, ou com uma exposição irritante, alguma coisa que desencadeou. Em relação a interações medicamentosas, a gente tem aí que a paciente faz uso de medicamentos para o controle do diabetes, então sempre é bom a gente procurar avaliar se existem interações, né, entre os fitoterápicos que a paciente está usando, o que a gente pretende prescrever, e medicamentos antidiabéticos. Quando a gente for estudar propriamente diabetes, a gente vai ver que tem alguns medicamentos que potencializam o efeito do antidiabético, podem ter alguns que podem antagonizar, então a gente precisa ter essa noção, né? Então, aqui foi o que a gente comentou, potencializando ou reduzindo o efeito. Então, se a gente for fazer uma lista dos problemas dessa paciente, o que a gente pode listar? Falar, ó, os problemas dela são 4, quais? O que a gente falaria? Vocês acham? Citariam, pode citar no chat, a gente vai comentar as possibilidades, depois vamos ver a listinha que foi proposta aqui, né? A Cleonice citou tosse seca, asma e diabetes. Uhum. Deixa eu marcar aqui para depois juntar com a outra lista. Então, o que mais estão falando? O que mais, gente? Qual que pode ser um probleminha a mais aí, justamente pela conduta que ela teve? A Flávia escreveu automedicação. Automedicação, tendo escolhido um xarope com açúcar, né? Então, isso A pode ser Thaísa, descompensar diabetes. descompensação de diabetes. Diabetes descompensado. O que mais? São os principais, né?
Vamos ver aqui. Então, ó, o que foi comentado, né? Asma, tudo indica. Diabetes, que a gente sabe que ela tem, né? Pelo que ela falou e pelos exames. Uma tosse aguda, uma tosse seca, né? Uma crise de asma, ou até uma indução da asma pós-viral, né? A gente tem pessoas que têm quadro de asma, assim, com episódios espaçados, e que quando tem um quadro viral, agudizam no quadro da hiperreatividade brônquica, né? E aí entram em crise de broncoespasmo pelo quadro da asma. Então, é o provável desse quadro. E o uso do xarope com sacarose, né? Que é uma coisa que deu uma pioradinha aí no diabetes. Claro que o próprio quadro viral, ele, ou pós-viral, né, ou tudo correlacionado, também pode elevar a glicemia, mas com certeza a presença desse açúcar colaborou, né, para elevação também. E então, isso tudo que a gente comentou em relação à forma farmacêutica, vocês acham que ela escolheu bem? O que vocês acham? Tendo usado o xarope de guaco. Esse Débora, xarope de guaco, né? Que tem açúcar. Poderia ter escolhido um sem açúcar, né? Então, Débora, oi. a Geisa, ela está perguntando se a paciente é obesa. Creio que também seja necessário descartar refluxo. Sim, refluxo é uma causa importante que pode E a estar Thaís, associada. É isso. E a importante. Thaísa colocou também que poderia ter feito chá. Isso. Então, aí entra nessa discussão sobre a forma farmacêutica, né? A Yara também está escrevendo sobre isso. Xarope sem açúcar ou Isso. tintura? Isso, então, ó, o xarope sem açúcar é uma opção, porque xarope de guaco sem açúcar hoje em dia já é bem disponível, né? A gente tem em farmácias, venda normalmente, custo baixo, geralmente custa 20 e poucos reais, mais acessível para a maioria das pessoas. Então, a opção de um xarope sem açúcar. Tem Temos mais farmácias. aqui. Oi? Temos mais aqui. Ah, tá. Pera só um segundo. Temos farmácias que manipulam também o xarope, né, sem açúcar. Temos a possibilidade de usar o chá, né, que é preparação extemporânea. Então, aqui foram essas aí citadas, a gente vê mais algumas. Pode falar, que falaram Vamos aí. lá. A Cleonice, chá ou decocto. Uhum, E a Flávia, usar o chá com orientação. certo. Tá joia. Então, eu vou passar aqui, ó. E a gente vai chegar aí no chá. Então, aqui é uma apresentação, né, de uma forma farmacêutica, que é o xarope de guaco normal, tá? Então, feito com a Micânia levigata e com um xarope simples com açúcar, né? Então, aqui, o que que acontece? De uma forma geral, o xarope é preparado adicionando a tintura da, da planta, no caso aqui a Micânia, no xarope simples, tá? Então, é uma tintura feita a 20%, em etanol 70%, e coloca-se 10% dessa tintura na composição do xarope, no xarope normal, tá? Aqui no lado, a gente está tendo a citação de um outro xarope que é feito, aqui fala sobre esse feito com açúcar, né, à esquerda, e esse daqui usando a sacarina e o ciclamato. Então, seria um xarope sem açúcar, tá? Do lado direito, são formulações, né, de bases aí para xarope, tá? Então, uma opção boa para essa paciente seria isso, ela usar um xarope sem açúcar, né, que é uma coisa acessível. Vamos ver do restante. Aí, outras formas farmacêuticas, como já foram citadas algumas aí, né? Então, a gente tem a infusão e a decocção, eu vou mostrar a diferença em relação ao guaco. A tintura, né? A gente, no nosso serviço, a gente usa pouco na forma de tintura, mas ela é possível. O extrato fluido é uma forma farmacêutica em que é feita, resumidamente, a gente diria que é extraído o álcool, uma boa parte do álcool da tintura. Então, geralmente, o extrato fluido ele é 1/10 do volume da tintura, tem 1/10 de álcool, ou 1/5 da quantidade de álcool que tem na tintura. Então, ele fica bem mais concentrado. Com isso, a gente tem menos álcool, e é uma coisa boa, porque o álcool
tem, né, a sua agressão para o fígado. Paciente diabético a gente já evita, porque é um paciente que tem uma vulnerabilidade maior hepática. Então, a gente usa bastante opção de extrato fluido para algumas plantas. O guaco é uma planta que eu nunca achei aqui em Ribeirão ele na forma de extrato fluido, mas é possível ser feito. O xarope dietético, o extrato seco da planta, que é uma apresentação em que é feita uma extração que você remove, né, de uma maneira, você extrai o princípio ativo da planta e depois aquele material ele é extraído, vamos dizer assim, o solvente e fica só o conteúdo seco, né? E a droga vegetal em cápsulas, onde a planta, a ideia que a gente faz é assim, é como se moesse a planta e aquele conteúdo da planta moída é que vai ser a droga vegetal, tá? Então, essas formas farmacêuticas seriam possíveis, né, de serem utilizadas no guaco com esses comentários que eu fiz para vocês, do que é mais frequente, do que é mais utilizado, às vezes até do que é mais útil, né? E então, antes da gente entrar aqui na sugestão da OBS, vocês querem perguntar alguma coisa sobre essa questão das apresentações? Eu acho que a gente vai falar depois do jeito de preparar o chá, tá? Que vai entrar ali pela OBS. Então, o chá a gente deixaria para depois, mas das outras apresentações, se vocês quiserem falar ou perguntar alguma coisa, a gente pode conversar. Ou também tem alguns detalhes a seguir. Apareceu algo aí no chat, não? Eu acredito que na questão do interior vai acabar dando sorte se achar um xarope dietético, porque para É mais comprar difícil. extrato seco, droga É. vegetal em cápsula, nem farmácia de manipulação lá no Não município tem, tem. né? Na verdade, vocês vão ter que ter os pezinhos de guaco, né? Cada um ter seu pezinho de guaco em casa e fazer um chazinho quando precisar, que acaba sendo o mais fácil, o mais comum assim no interior, né? Guaco é uma planta que vai bem, cresce bem. Então, você já vai providenciando aí, Leonardo, para vocês terem uns pezinhos de guaco. Você tem por lá ou não? Você sabe se tem? Lá próximo não, mas com certeza na casa de algum paciente Ah, deve ter. vai ter. Começa a se informar, começa a perguntar para os pacientes, sempre vai achar alguém que tenha, né? E aí, para você, eu acho que é o melhor, é isso mesmo, ter a planta fresca, tá? Então, aqui ele vai propor isso, ó. Supondo que essa paciente tenha disponível a planta na unidade de saúde, né? Vamos supor, ou na casa dela, né? Mas uma sugestão é que vocês todos já se animem para achar um pezinho de guaco para plantar nas UBS, né? Para ter o pé disponível, porque aí vocês podem oferecer a folha para os pacientes, né? No geral, quando a gente vai dar folha fresca assim para o paciente, a gente considera razoavelmente seguro ter o material na geladeira para uma semana, né? Então, para uma semana de uso, tá? Então, a gente colhe as folhas frescas, vê mais ou menos qual é a quantidade que vai ser feita aí diariamente, e aí põe num saquinho plástico, a pessoa guarda na geladeira, tá? Essa é a forma de da gente poder distribuir, ser seguro, né? Então, todo mundo já pode procurar um pezinho de guaco para ter na UBS como aqui. E aí, se vocês tiverem o pezinho lá no OBS. Como é que vocês vão falar para o paciente preparar isso aí? O que vocês acham? O que a gente pode fazer? Como é que a gente vai falar para fazer um chazinho? Aqui vai ter as descrições. Alguém já fez um chá de guaco? Já? E como é que você fez? Como é que vocês fizeram o chazinho? Quem fez? Hum, Você está com o áudio fechado, Flávio. O chá, assim, antes mesmo de ter conhecimento, já fazia um chazinho, né? Talvez não Uhum, da maneira correta. Agora, com conhecimento, a gente já toma cuidado na quantidade que vai colocar de água e a isso, quantidade de folhas, e falar que não é para jogar as folhas lá dentro e deixar fervendo, né? Tem que ferver. isso, Explicar para isso. o paciente o que que é uma infusão, que às vezes eles nem sabem, se usar essa palavra, eles não vão nem saber o que que é. Então, a Uhum, gente explica direitinho que tem que ferver a água, depois vai colocar
porque falar em gramas também para eles às vezes é complicado, né? Uhum, Coloca, a sim. gente tem uma noção mais ou menos de uma quantidade, se for folhinha, né? 2 folhinhas, Uhum, abafa, né? Desliga, põe, isso. abafa, deixa um Uhum, tempinho, e uhum. não deixar 3, 4 dias ficar tomando, né? Vamos supor que às vezes Isso. a pessoa faz um tantão de uma vez, fala, não, É. faz aquele ali, toma, depois no final do dia, se quiser tomar de novo, faz de novo, né? Uhum. É, a gente considera seguro, de maneira geral, até 12 horas, né? O chá Uhum. feito. Então, assim, a partir de 12 horas já oxidou muito, então já perde muito dos princípios ativos ou já teve contaminação, né? Então, até 12 horas dá para a gente usar, né? De tempo aí de preparo, né? Então, eu vou. Temos aqui, ó, a Pode Yara, falar, pode falar. uma colher de chá de folhas para 150 ml de água em infusão. E a Luíse, quando começa a ferver, eu desligo. Uhum. A gente vai ver esse aqui. Peraí, nós vamos chegar lá. Eu vou só mostrar aqui as apresentações e a gente vai falar também exatamente do chá. Então, o que que acontece, ó? Quando a gente vai usar a folha, a gente pode fazer a decocção ou a infusão, dependendo do que a gente tem. A bicânia, as bicânias, assim, tem a levigata e a glomerata. Os nomes mudam, uma é uma, outra hora outra é outra. Isso tem mudanças, né? Mas a gente está usando atualmente a micânia que é a utilizada, mais rica em cumarina, tá chamando hoje em dia micânia levigata, tá? Mas se vocês forem olhar no frasquinho do xarope, eu vou mostrar aqui, quer ver? Olha o que está escrito lá, micânia aglomerata, né? Porque estava todo mundo registrado como micânia aglomerata. Aí alguém virou e falou assim, não é micânia aglomerata, essa aí que vocês estão usando é a micânia levigata. Então mudou tudo de nome de novo, mas estava tudo registrado assim. Agora as coisas vão ter que mudar em termos de registros, mas o momento atual é que essa micânia, que é a utilizada, que é mais rica em cumarina, é a micânia levigata, tá? No momento é o nome. Até a próxima mudança. E aí, vou colocar aqui, ó. Então, o que que acontece? É, Quando a gente vai fazer a decocção, é colocada a folha na água destilada, fervente, e deixa mais ou menos 5 minutos, quando o processo é de decocção. Porque a levigata mesmo, ela tem uma, um revestimento, né, que é mais difícil para liberar o princípio ativo. Então, por isso que é feito assim. Quando a gente tem a outra micânia, que ela é mais molinha, aí pode ser feita infusão, tá? Que você ferve a água, coloca a folha e deixa já desligado. A diferença da gente usar decocção ou infusão é a facilidade ou dificuldade de liberar o princípio ativo. Ou porque o revestimento da planta é mais difícil ou porque a gente tem uma raiz. Então, o gengibre, a cúrcuma, que tem mais dificuldade de liberar o princípio ativo por serem raízes, ou rizomas, né, no caso, a gente usa a decocção, tá? Fora isso, a gente usa sempre a infusão, que a diferença é essa, na infusão, a gente ferve a água, eu geralmente oriento assim: pega uma vasilha de vidro, coloca a planta ali e adiciona água fervente na vasilha, seja uma xícara ou uma jarra. Se for preparar 150 ml, a própria xícara. Se for preparar 1 litro, a gente faz numa jarra de vidro, tá? Em linhas gerais. Aqui vai explicar como é o preparo da tintura, mas isso existe uma padronização, né, no geral. Ou ela é a 10% ou a 20%. Se for a 10, você vai colocar 100 gramas. Se for a 20%, 200 gramas da folha seca. Num vidro âmbar, é adicionado 1 litro de álcool e aí ela fica ali, maceração durante 7 dias. Atualmente, o tempo antigamente era de 21 dias, agora reduziu para 7 dias, tá? Para fazer a maceração para a preparação da tintura. E aí, depois desse período, ela é filtrada e envasada, né? Então, a tintura, ela é feita com a planta seca e a oculatura é feita com a planta fresca.
Essa é a diferença de tintura e de alcoolatura. Como a alcoolatura, a gente tem a planta fresca, ela tem muita água, né, na composição. Então, a gente sempre usa 200 gramas da folha, essa folha aqui é fresca, né? Põe 1 litro de álcool e já põe um álcool também mais concentrado, a 80%, porque vai sair água da planta e vai ter uma diluição, tá? Aí, mesma coisa, fica macerado 7 dias. Diariamente tem que movimentar o frasco para movimentar os princípios que estão se liberando da planta, para poder ajudar a liberar mais, e depois é filtrado e guardado. E o xarope tem aquela formulinha de preparação, tem uma formulinha própria, né, de preparação, que é o açúcar, a água, e depois é adicionado 10% de tintura. Certo? Então, são as apresentações. Aí, o que a gente deve pensar? De algum cuidado especial, da forma que a gente vai estar preparando, o que a gente deve fazer ou não? Tem algum cuidado com o guaco que a gente precisa ter para algum risco que haja com ele? Alguém lembra? Alguém quer citar alguma coisa ou não? Tem alguma coisa no chat? Cuidado no caso de contraindicação, você diz? Ou na preparação? Preparação. Ah, tá. Preparação. Não sei. Vamos seguir. Dosagem, a Cleonice falou. Dosagem é um cuidado, A porque pode dar Flávia, taquicardia, né, e por causa da cumarina. a Flávia colocou a identificação correta da planta. Identificação correta da planta, porque se a gente identificar errado, a quantidade de cumarina é bem menor, o efeito vai ser menor, né? Mais alguma coisa? Vamos ver se está aqui já. Aqui, ó. Bom, vou fazer alguns comentários e vamos chegar nessa questão. Então, aqui, ó, a diferença, a Micânia aglomerata, ela tem esse formato, essa pontinha, tá? Mais lateralizada. E a Micânia levigata, ela já é mais compridinha a folha, tá vendo? Não tem essa aberturinha lateral que a aglomerata tem. Então, isso é importante a gente saber, né? Porque se a gente tem lá um pé de guaco, a gente vai ter que ver. A nomenclatura do momento é essa. Glomerata, essa folhinha que tem essa lateralização, e ela tem essa questão da espessura, né? E a levigata, essa daqui, tá? Que ela é mais compridinha. Então, aqui ele mostra, né, um modelinho. A gente tem um formulário de preparação extemporânea lá no nosso serviço, que mostra essas quantificações das colheres, porque isso é importante, né? Tem colher de sopa de vários tamanhos, tem colheres de sobremesa de vários tamanhos, então eles mostram o desenho, tá? E o que vai ser colocado aqui, se você tem a planta fresca, né? Como que a gente coloca? Você pode cortar a planta como se fosse uma couve, que também já ajuda a eliminar mais, a liberar mais os princípios ativos, tá? Então, aqui ele fez com ela cortadinha como se fosse uma couve, né? E aqui, o que ele colocou? Ó? A Micânia aglomerata, ela é feita na infusão. E a Micânia levigata é feita decocção, por causa das características da folha, tá? Que ela tem um revestimento mais, mais grossinho mesmo, né? Mais difícil de liberar o princípio ativo. Mas assim, as duas têm um pouco, uma tem menos cumarina, a outra tem mais. A referência atual que a gente usa, que é que tem mais cumarina, é a levigata. E qual que é Oi? Pode falar. A Chelsea, ela pergunta, ela ficou com dúvida, por que não podemos macerar a folha para fazer o chá também? Olha, no geral, a gente corta mesmo, porque a gente vai deixar aquela superfície de contato da folha em si com a água, né? Eu não sei se vai fazer diferença na liberação do princípio ativo com maceração, mas a gente não costuma macerar. Quando a gente vai macerar, porque a técnica de maceração é uma extração a frio,
né? O que que é macerar? Você vai pegar, por exemplo, o boldo, que é aquele boldo nacional que é o Plectranthus, né? Aquela folhinha peludinha, e a gente vai macerar com aquele amassador mesmo, né? E aí vai deixar na água fria. É a técnica de maceração. E os princípios ativos liberam por essa maceração que você fez. Na infusão ou na decocção, o princípio não é por aí. Eu não sei afirmar se prejudicaria. Acredito que não seja tão bom porque a gente nunca faz. Sempre corta, né? Se for fresca e se for seca, a gente procura deixá-la mais moidinha possível, porque aí você também aumenta a superfície de contato. Então pode bater, eu geralmente sugiro que bata num processador, num liquidificador, porque fica mais fácil da pessoa quantificar o que é uma colher de sopa rasa, o que é uma colher de chá rasa, quando você moeu um pouco melhor. Se você tem a planta sem estar moída, às vezes a chance de errar na quantidade é maior, tá bom? E qual que é a grande preocupação, então, que a gente tem em relação ao guaco? Se a planta for seca de uma forma inadequada, ela pode ser contaminada por fungo. E essa contaminação por fungo pode levar à transformação da cumarina em dicumarol, que tem um efeito anticoagulante. Então, aqui é a grande questão, né? O maior problema não é essa cumarina própria do guaco, porque ela não tem a ação anticoagulante mais potente. Mas se a gente tiver uma contaminação por fungos que façam essa conversão, aí esse efeito anticoagulante se acentua muito e a gente corre risco. Então, é preferencial, se não tiver um serviço para fazer uma secagem adequada, que use a planta fresca, porque aí isso não vai ter acontecido, tá? Então, por isso, ter os pezinhos, né? Ter o acesso aí à planta fresca, que aí fica bem seguro. Pode usar na forma de chá e tudo mais, tá bom? Então, guardar isso é bem importante. Mas que na verdade, é uma contaminação, tá? Que pode existir se a planta for secada inadequadamente. Alguma pergunta mais sobre isso? Ficou claro? Foi elucidativo falar sobre o guaco, falar sobre esse caso, falar que a gente precisa se preocupar com o que as pessoas estão tomando, o que elas têm de doença de base, né? Porque isso pode representar um problema, né? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? Podem ficar à vontade. Vou tirar aqui o compartilhamento para a gente pôr a outra apresentação daí. Tudo bem, pessoal? Gostaram do caso? Pode ser útil no dia a dia? Pode, né? É muito comum a gente ver pessoal usando, a pessoa diabética tomando xarope com açúcar, né? Não só de guaco, mas outros também, mas aqui o foco é na fitoterapia, né? Deixa eu ver aqui os últimos comentários. Vamos ver. É importante, tal, interessante, entendido. Que bom. Que ótimo, gente. Então, eu vou seguir aqui, porque a gente tem mais um caso para ver hoje, tá? Vamos lá. Peraí, deixa eu pôr para compartilhar de novo. Também é um caso bem interessante. Vamos lá, deixa eu mudar aqui, peraí. Vamos lá. Então, agora, deixa eu abrir aqui para ampliar. Todo mundo está vendo? Tá bom? Então, tá bom. Esse é o segundo caso de hoje, tá? Que vai falar sobre farmacologia e interação medicamentosa relacionada à fitoterápica, que também é um caso bem gostosinho, bem assim, ilustrativo. Então, o que que é a historinha, né? Linhas gerais. É uma paciente em uso de diurético tiazídico, desculpa, e do fitoterápico Sene, que é a Sena alexandrina. Então, é uma paciente do sexo feminino, de 45 anos, e o cenário aí da história é uma unidade básica de saúde. Aí a queixa dessa paciente é que há 10 dias ela está apresentando fraqueza e alteração dos batimentos cardíacos, palpitações e cãibras, né? Então, a gente já acende aí uma luzinha vermelha, né? Paciente com
com alteração da frequência cardíaca, com cãibra, né? Temos que ficar atentos. Qual que é o histórico anterior dessa paciente? Ela tem hipertensão arterial, tem sobrepeso, obesidade. Só voltando ao caso anterior, né, que ela tinha perguntado se ela era obesa ou não, a pessoa que elaborou o caso não colocou, né, aquele anterior. Mas eu acredito que era uma paciente obesa, né? Assim, é o perfil, né? Paciente obesa, diabética, asmática, é bem provável, né? Bom, então, continuando, essa paciente, ela era sobrepeso, obesidade, tinha constipação intestinal e negava alergias ou outras doenças. De antecedente, ela tem essa hipertensão aí bem controlada, deixa eu só abrir aqui para mim, bem controlada e dificuldade no controle do peso, tendo atingido o IMC, peraí, é que a câmera fica na frente da minha apresentação, o IMC acima de 30 a 1 ano e meio, tá? Em termos de medicamentos, hidroclorotiazida, 50 miligramas por dia, usando pela manhã, e sena-alexandrina, que é conhecido como Sene, né? Extrato seco, cápsula de 100 miligramas, 2 cápsulas à noite, há 5 meses, tá? Então, no exame físico, ela tinha um bom estado geral, corada, hidratada, cianótica, nictérica e eupneica, né? Então, assim, sem cianose de extremidades, não tem icterícia e a respiração está normal, né? Pressão 11/7, frequência cardíaca 85 batimentos, frequência respiratória 16 incursões por minuto, uma ausculta normal, um abdômen globoso, de difícil palpação, sistema nervoso nada digno de nota e sem edema de pernas. E o IMC atual, 28 quilos por metro quadrado. Nos exames complementares, ela apresenta um sódio de 137, potássio de 3,2, perfil lipídico, glicídico, renal e hepático normais. Então, a gente vê aqui que o potássio dela está um pouco abaixo, né, do limite inferior. Então, o que a gente pensaria como sinais de alerta para a gente? Porque os sinais de alerta são o quê? O que a paciente está apresentando ou poderia apresentar que, por exemplo, numa UBS, num atendimento que não seja do médico, possa chamar nossa atenção para encaminhar essa paciente para uma avaliação, né? Uma avaliação mais rápida, né? Ou naquele mesmo dia. O que tem aí nesse caso que nos chamaria atenção para isso? O que vocês Temos no acham? chat aqui Pode já falar. algumas respostas. Então Diga. vamos lá. A Laura colocou que hidroclorotiazida é depletor de potássio. Isso. A Geisa, tomando diurético tem perda de potássio. Uhum. A Cleonice, o desequilíbrio eletrolítico, baixa de potássio sérico, fraqueza e cãibras. Isso, provável A causa desses sintomas, Flávia, né? a Flávia colocou hipocalemia, Isso. fraqueza e cãibras. Peraí, Uhum. fechou aqui. A Renata, desequilíbrio eletrolítico. Uhum. Exatamente. Então, o maior sinal de alerta aí nesse caso é realmente essa situação do potássio. Primeiro assim, ó, 50 miligramas não é uma dose habitual, né? Geralmente o paciente usa 25, às vezes até 12,5 a maioria. 50 já é uma dosinha que a gente preocupa mais. Então, já é por si só, né? E aí a gente vai ver que tem mais uma coisa que se soma, que é o SENE, ele vai aumentar o trânsito intestinal, né? Aí quando a gente aumenta o trânsito intestinal, a gente vai atrapalhar a absorção. E aí a gente pode depletar mais esse potássio. Então, provavelmente, ela já vinha meio limítrofe, e aí a hora que juntou esse sene já há um tempo grande, 5 meses é muito tempo para usar sene. Sene é uma planta que a gente tem que ter mais cuidado, né? Então, a gente teve aí uma somatória, né, das ações. Mas vamos lá. Então, sinais de alerta. E o que a gente faria como lista de problemas para essa paciente, com tudo isso que a gente viu? A Como Cleonice colocou ficaria a nossa... aqui Oi?
A Cleonice, peraí, a Renata tinha escrevido que o sene tem também um efeito diurético, né? Pode E, colaborar na perda. e a Cleonice, hipocalemia, que é o uso de sene há 5 meses. Isso, que se soma, né? Piora a hipocalemia por conta desse uso, né? Então, a gente tem todos esses fatores. Então, vamos lá. Só resumindo aqui. Os sinais de alerta. Os sinais e os sintomas da hipocalemia, né? Então, fraqueza, câimbras e palpitações tem que chamar nossa atenção. A gente precisa de uma avaliação assim mais rápida e de possivelmente uma intervenção, né? E a lista de problemas. Essa paciente ela tem a hipertensão, ela tem a constipação, possivelmente um erro alimentar que vem por trás dessa constipação que levou ao uso do sene, né? Tem a hipocalemia, que é o grande problema, e tem a questão do peso também, que é uma das questões a serem abordadas ao longo do tratamento dessa paciente, né? Temos mais aqui também. Pode falar. A Laura colocou que a constipação, que seria a provável causa. A Flávia, a irritação intestinal diminui a absorção de vitaminas e a dependência de aumento da dose. E a Renata colocou alteração dos batimentos. Uhum, Outra, mais, pode a falar. Geisa investigaria saúde intestinal e síndrome do intestino irritável. Uhum, tudo bem. Então, tudo isso faz parte, né, das questões dessa paciente. Aí, os anteriores eram ali mais resumidinho, mas tudo isso deriva das questões, né? E a gente já conversou bastante aí da causa da hipocalemia, que é o fato do uso do diurético tiazídico, somando com o uso do sene, né? Então, foi essa associação que agravou mais, né? Então, a hidroclorotiazida, um diurético tiazídico, amplamente utilizado no tratamento da hipertensão. A gente já falou da dose, que é uma dose que está meio além do habitual, né? Hipocalemia já é um problema possível e com essa dose mais ainda. E o sene, ele tem esses compostos antraquinônicos, né? Que fazem a composição do sene. Ele tem ação laxativa, aumentando a velocidade de trânsito intestinal. Então, atrapalha o processo de absorção, irrita a mucosa, também atrapalha, né? Tanto pelo trânsito como pela irritação da mucosa. E a gente já pode ter, só pelo uso dele, hipocalemia. Juntando com o efeito da hidroclorotiazida, a gente pode agravar, né? Então, pelas observações clínicas e laboratoriais, a hipocalemia significativa pode ser acarretada pela interação dos medicamentos em uso, tá? Então, é bem importante, né, a gente acender a luzinha vermelha quando a gente vê uma situação desse tipo, né? E qual seria o nosso plano de cuidados para essa paciente? O que a gente propõe para ela como abordagem? Quais coisas a gente pode fazer, pensar, né? O que vocês sugeririam? Se vocês vão atender essa paciente, o que vocês pensariam aí? Ó, vou começar por aqui. Vamos fazer primeiro isso. Ó, já temos aqui Vamos lá. respostas. Pessoal, A tá? Flávia, primeiramente, interromper o uso do sene. Primeira coisa. A Thaísa, mudança nos hábitos de vida e descontinuar sene. A Cleonice, hidratação, alimentação equilibrada, né? Dieta rica em eletrólitos como frutas, banana, laranja, vegetais de folhas verdes e nozes, evitar a cafeína e o álcool. A Renata colocou que retira a sene e a questão dos hábitos alimentares. E o sene tem mais um problema. Esses compostos antraquinônicos, quando eles agem na mucosa intestinal, eles podem ir promovendo uma mudança da coloração da mucosa e podem ter uma predisposição à malignidade no intestino. Então, a gente realmente precisa ter cuidado, né? E existe um uso muito indiscriminado das pessoas de ficar tomando, porque tem questões intestinais, ele tem mesmo esse efeito laxativo, mas podem haver essas lesões até
com risco de malignização, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento para saber orientar, né? Quando a pessoa chega lá, estou usando CN há um ano. Tem gente que chega, né? Estou usando há um ano. Eu falo assim, não, não é para isso. O uso tem que ser um uso mais pontual, não é um uso contínuo. E a gente vai buscar outras medidas para melhorar esse trânsito intestinal, né? Para não precisar do CN, ou se usar um uso muito eventual. Mas além da questão da hipocalemia, que aí no caso juntou com o diurético, essa preocupação realmente existe, né, desses compostos antraquinônicos na mucosa, tá bom? Então vamos ver o nosso plano de cuidados. Bom, Temos ó, mais aqui. pode falar, vamos lá. A Renata continua, né? A hidratação e atividade física para melhora do trânsito intestinal. Uhum. A Geisa, solicitação de exames, eu pediria. Opa, peraí. Pediria um eletro, pesquisa de magnésio também, pediria enzimas cardíacas por conta da arritmia, a alimentação, descontinuação do SENE e orientação e solicitava acompanhamento com o nutricionista. Uhum. Perfeito, tudo isso, né, gente? Que resumindo, vai dar essa sequência aqui, que é tudo isso que foi colocado, ó. Em termos de educação em saúde, a gente vai fazer a gestão da perda de peso, porque provavelmente há um hábito alimentar errado que gera um problema do hábito intestinal. Então, se a gente melhora o hábito alimentar, melhora o intestino e melhora o peso, né? Uma coisa vai ajudar na outra. Então, uma reeducação alimentar associada. Evitar automedicação, orientação. E assim, não basta só a gente falar, ó, você não pode usar sene, não deve usar sene, é perigoso usar sene, o que for. Porque a pessoa tem que ter uma alternativa, né? Senão ela vai usar o sene, vai achar, mas ele funciona, eu vou continuar. Então, a gente vai propor depois o que ela poderia utilizar no lugar. Mas, em questão de preocupação, é essa avaliação com um pouco mais de urgência, às vezes até no próprio dia, nessa questão do potássio, que está baixo, abaixo do limite inferior, fazer reposição do potássio, fazer um eletro, né? Ver se tem alteração aí, aumento do intervalo QT, se ele está trazendo uma alteração no eletrocardiograma, né? Que exige uma intervenção, às vezes uma reposição mesmo endovenosa. Então, é uma medida aí que tem que ter uma certa urgência, né? Na avaliação. E aí a gente vai pensar, né? Tá bom, a gente vai suspender o CN. E o que a gente vai fazer em termos de fitoterápicos? A gente pode pensar em duas opções, existem duas opções mais comuns que a gente pode usar no lugar do CN que não tem implicações tão arriscadas como a hipocalemia e como essas alterações da mucosa do intestino. O que vocês sugeririam de fitoterápicos para a gente usar no lugar? A Thaísa colocou óleo mineral. Óleo mineral é uma abordagem, não é um fitoterápico, mas é uma maneira de orientá-la para que ela não volte no sene, né? O óleo, ele vai fazer uma lubrificação do tubo e muita gente responde a esse uso. É uma possibilidade, sim. Que mais que a A gente pode fazer? Flávia Plantagovata. Plantagovata. Então, a A gente Laura. tem Não pode falar, a gente tem professora. 3 plantagos, né? O plantagovata é um plantago que a gente não tem aqui no Brasil e que a sementinha dele, ela é chamada de psyllium, né? É o material do plantagovata, que é o psyllium, que a gente encontra à venda, né? Então, que é o mais conhecido, mas ele é importado mas a gente tem no Brasil o Major, né? Então, e o lanceolata, são os dois que a gente tem. Então, a gente pode usar os nossos, porque é bem mais barato, e ou a gente pode usar o Ovata, que é importado. O Plantago Major, que é o que a gente tem mais comumente aqui, e tem até um estudo aqui da Universidade de Ribeirão Preto, da UNAERP, que compara Plantago Major com o Ovata, no sentido da, da qualidade mesmo do produto, da quantidade
até de nutrientes, de fibras, de tudo mais, e eles são bastante equivalentes. Às vezes, em alguns quesitos, o Major ganha um pouquinho, em outros o Ovata, mas é um produto que a gente tem no Brasil, né? Então a gente pode usar. Para manipulação, a gente tem que entender que no Plantago Major a gente tem que saber o que a gente vai usar, porque a sementinha, né, na verdade é o envoltório da semente, que vai ter esse efeito laxativo, que é usado para a parte laxativa. E a folha do plantago, ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, tem um tropismo bem pulmonar, é usado para inflamações pulmonares e também muito para processos da boca, né, de inflamação, de mucosite, de aftoses. Então, a folha, a gente vai pensar, em linhas gerais, na folha do plantago major como anti-inflamatório. Então, a gente não vai dar tintura de plantago major para a paciente tomar quando ela tem constipação, porque a finalidade não é essa. A gente pode fazer um bochecho com essa tintura diluída, se tiver afta, pode tomar a tintura, por exemplo, num quadro de asma, como outra paciente, a gente pode usar plantago, junto com outras plantas para ajudar na inflamação pulmonar. Mas a gente usa a casca da semente como laxativo, né? Pode ser adicionado na alimentação, pode adicionar numa vitamina, pode fazer produtos com ele, várias opções, né? Então, plantago é uma planta importante, ovata ou majo, basicamente, né? E que mais? Que outra planta a gente pode pensar que se usa assim, uma finalidade mais laxativa? Temos mais aqui. A Laura, a Renata e a Cleonice citaram a cáscara sagrada. A cáscara sagrada é uma planta que pode ser usada também. Tem que ter A um cuidado. Geisa, isso, pode Não falar. usar diretão, né? Tem que ter um cuidadinho, porque o tipo de ação que é um pouco mais agressiva, né, induzindo a diarreia de uma certa forma, ou aumentando o trânsito, a gente nunca mantém isso crônico, né? Usam 15 dias, para. O ideal, embora seja muito utilizado continuamente, mas não se deve, tá? Embora a sene seja o pior, né? Em termos de riscos. Mas a cáscara sagrada a gente também tem um certo cuidado. Tem uma outra planta que seria mais tranquila em termos de riscos, de a gente usar mais prolongado um pouco. Quem lembraria? O pessoal gosta muito de usar para emagrecer também. Chá, mas aqui não seria chá. É o hibiscus sabidarifa, Ah, né? a Geisa falou. Uhum. O hibiscus sabidarifa, que ele é uma cachopinha, né? Ele ele tem um efeito, a gente vai usar também aqui. O chá tem uma finalidade para apetite, como antioxidante, né, para emagrecimento, efeitos pequenos, né, gente? Tudo que é para emagrecer tem uma revisão que vai comparar todas as plantas que são ditas para emagrecer. O máximo é 1 quilo, né? Quando emagrece. Então, a gente tem que tirar um pouco essa ilusão de que essa planta é para emagrecer, porque nenhuma planta é mesmo, né, para emagrecer. Mas quando se usa, usa mais o chá. E o hibiscus na cápsula, né, a cápsula da droga vegetal, porque aí tem que ser a estrutura da fibra do hibiscus, da cachopa, né? Aí ele é usado para o trânsito intestinal, tá? Para ajudar no trânsito intestinal, né, na forma de droga vegetal. Então, são duas plantas bem seguras, né? O plantago e o hibiscus, tá? Mais do que a Temos cáscara mais. sagrada, que é uma opção. Pode falar. Laranja, a Geisa falou da laranja moro. Laranja moro, pode ser usada. A Selma poderia usar o óleo de ricino. Uhum, que é um óleo que vai ajudar na lubrificação, né? Também. A Geisa, o chá verde. O chá verde, para algumas pessoas, pode ter efeito mais laxativo um pouco. O chá verde a gente tem que ter bastante cuidado, porque ele pode interferir na absorção de alguns nutrientes, né? De ferro, de alguns outros oligoelementos. Então, e tem também o lado estimulante,
porque ele pode dar taquicardia, então tem que ter um pouco de cuidado. Ele tem uma ação antioxidante bem importante, mas tem que ter esses cuidados, né? Não é uma planta assim de uma primeira escolha num lado mais laxativo, mas muitas plantas, por exemplo, plantas que a gente usa para diabetes, a maioria tem alguma ação um pouco mais laxativa porque elas diminuem a absorção dos açúcares. E aí esse açúcar vai para o trânsito e ajuda a ter um efeito mais laxativo. Então, a maioria delas, né, que a gente tem a Bauhinia forficata, que é a pata de vaca, tem o jambolão, que pode colaborar, embora ele use às vezes mais para diarreia. Várias plantas que são, né, para diabetes podem ter um efeito junto mais laxativo. Taraxaco, são plantas que ajudam também. Né? Mais algum? Temos aqui também a Cleonice citou a babosa, né, o aloe vera. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento para voltar melhor aqui com as câmeras. Tá. A questão do uso da babosa, Cleonice, né, que falou, a gente tem, assim, que ter cuidado com a babosa, porque a gente tem que tirar aquela substância amarelada que, quando a gente corta a folha da babosa, existe um líquido mesmo, né, que sai, que não é bom, não é adequado, não deve ser ingerido, tem substâncias ali que podem ter uma certa toxicidade. E a gente não sabe nos produtos que são feitos para uso oral se as pessoas realmente tiram, né, esses componentes. Então, a gente tem que ter bastante cuidado assim para esse uso oral. Lá no nosso serviço a gente não usa a babosa via oral. Tá? Assim, é uma escolha nossa, né? Mas existem muitos locais que usam. O cuidado que tem que ter é que cortada a folha tem que drenar, né? Eu me esqueci o nome dos constituintes dele agora. Mas existe, se você corta a folha e deixa ela na diagonal, ela vai eliminar todo um conteúdo amarelado, que é o que não pode ser ingerido, e fica daí separa a mucilagem, né? Mas com cuidado, esse uso oral, a gente, particularmente, nós não recomendamos não usar oral, tá? Embora tem muitos lugares que usam, né? Mas só uma orientação técnica, vamos dizer assim, né? Mais alguma coisa aí? A Renata, ela pergunta se o hibisco também não dá taquicardia. Olha, normalmente não. Eu nunca vi assim ninguém referindo. Você já teve algum paciente, Renato, leu alguma coisa nesse sentido do hibiscus? De onde que você tirou essa preocupação? Por algum caso, alguma coisa que você leu? Fala pra gente. Quer abrir o áudio? Ela Ah, tá. coloca que ela tem Hum. uma paciente que sempre se Se queixa. queixa quando usa na forma de chá ou a droga vegetal? Como que é? Ela usa normalmente chá de hibisco. Uhum. E aí ela sempre me refere isso. Eu fiquei muito na dúvida quando ela me Taquicardia? trouxe Olha, taquicardia. Ela me trouxe essa informação vou e até eu também puxar aqui. não tinha esse histórico de Uhum. taquicardia para hibisco. E É, aí ela me falou que toda vez que ela tenta tomar o chá de hibisco, ela foi tem. receitado para ela até para alívio de sintoma de menopausa, né? E aí Uhum. ela não conseguiu tomar, porque ela falou para Ah. mim que dá taquicardia. Nossa, pode ser uma sensibilidade particular dela, né? Tô procurando aqui ver se acho alguma coisa. Peraí, vamos ver. Ó, o que ele diz, né? O hibiscus sabidarifa não causa diretamente taquicardia, mas pode ter efeitos sobre a frequência cardíaca. Ele é conhecido por reduzir a pressão arterial e, em algumas pessoas, isso pode levar a um aumento temporário da frequência cardíaca em resposta à queda da PA. Tá? Mas, assim, os estudos, de maneira geral, sugerem que ele tem um efeito geral de redução da frequência cardíaca. Então, seria interessante você monitorizar a frequência cardíaca dela. Vai ver o fato dele. A frequência cardíaca não, a pressão arterial dela. Vai ver o fato de diminuir a pressão arterial, para ela tem essa resposta reflexa de taquicardia. Entendeu? Se ela já tiver uma tendência mais, né, à hipotensão, faz essa observação, mede a pressão, para ver se não é nesse sentido. Porque ele é usado, tem até trabalhos que avaliam o hibiscus com a oliveira para tratamento de hipertensão,
Então, de repente, pode ser que para ela, se ela tiver uma pressão normal mais baixinha, caia um pouco mais e tenha essa taquicardia reflexo aí, né? Tá bom? Tenta descobrir para ver, né? Que mais, gente? Que vocês querem conversar mais alguma coisa sobre esse caso? A gente falou de apresentações, várias coisas de apresentações aí, das plantas, isso não é, acho que não é tão familiar ainda para a maioria, né? Se ficou alguma dúvida, vamos conversar para entender quem que é quem, né? Lá no material existem as explicações do que é cada coisa, mas às vezes vocês fizeram uma primeira leitura, de repente vale a pena voltar, e depois a gente ter conversado, ler algumas coisas para fixar melhor, né? Então, a gente fica à disposição para falar sobre isso, para quiserem conversar alguma coisa dos casos, se quiserem conversar alguma coisa do curso, né? A gente tem uns minutinhos. E deixa eu só ver se tem alguma orientação ou outra. O que que vocês estão achando? Podem falar. Ou de hoje, ou do curso. Se estão com dúvidas, estão com dificuldade. Podem comentar. Nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade? Todo mundo já está fazendo o conteúdo? Conseguiram concluir o primeiro módulo ou não? Conseguiram fazer a provinha lá? Como é que foi a provinha? As questões. Provinha não, né? As questões que tem lá. Eu Todo... achei bem tranquilo, assim, mas Uhum. bem pertinente as As questões. perguntas, né? Uhum. Tá joia. Ó, a Renata colocou aqui que acho que está sendo rico. Está Uhum. finalizando o módulo 1. A Ótimo, Flávia, muito interessante o curso com informações relevantes. ótimo. A partir de ontem, o módulo 2 já está disponibilizado, tá? Porque geralmente ele é disponibilizado próximo à reunião seguinte, né? Então, ontem eles já avisaram que o módulo 2 está aberto. Para quem já terminou o módulo 1, pode daí começar, né? E nós teremos os encontros mensalmente. Então, teremos mais 3 encontros, né? E é geralmente a primeira quarta-feira do mês, acho que só uma outra data que é um pouquinho diferente. E então a gente vai seguindo com isso, né? Vocês vão fazendo os módulos, vão respondendo as questões. Vocês sabem que se errarem podem fazer de novo, né? A questão, eles têm como repetir, né? Então é importante porque existe uma nota, né, pelas questões, existe uma nota pela avaliação final, né? E um percentual de cada uma para a nota final, e para ter o certificado tem que ter 75%, né, de aprovação aí. Então, refaçam, né, se precisar, tá? A Laura tá falando. Que bom, Laura, que você gostou. A ideia, assim, o grupo é heterogêneo, as formações são heterogêneas e as experiências são heterogêneas, né? Então, a gente tenta fazer uma coisa que atenda mais ou menos às necessidades de todos, mas não dá para ser 100%, vocês podem se colocar. Vamos lá. A Geisa está perguntando, pode, Geisa, você pode associar, tá? Pode ajudar aí numa fluidificação, né? O, o guaco, ele tem um papel já fluidificante, tá? Se a gente for usar o xarope de guaco sem açúcar para aquela paciente, né, asmática, pode ser que o efeito seja equivalente, mas se você quiser associar, é possível. Não tem problema a associação, tá? Que mais, gente? Vamos ver o total que nós ficamos. Bom, nós chegamos a ficar em 15 pessoas, estamos em 13, né? A gente precisa colocar lá no relatório que a gente apresenta das pessoas, né? Essa reunião está sendo gravada e eu espero conseguir salvá-la no final, porque é sempre um desafio. Se ela for salva corretamente, ela vai ficar gravada lá no. Vai ficar lá para ter disponível, né? Lá na plataforma, tá? Para rever, ou para quem não viu, a gente vai falar também que acesse a plataforma para poder estar assistindo, né? Então, fica disponível. Na próxima reunião, nós teremos 3 casos clínicos, tá? Aí a gente já vai entrar em
módulos mais específicos, né, dentro da prática clínica, 3 módulos para cada vez, e os casos a gente vai estar discutindo mais ou menos nos moldes de hoje, só que a gente tem 3 para conversar nas próximas reuniões, tá bom? Mais alguma coisa que vocês queiram conversar? Tirar dúvida, interagir? Ver mais ou menos como é que está o nosso horário. Já são 10 para as 10, né? Então a gente pode encerrar, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês, foi muito bom. A gente gosta de ver as carinhas, né? Conhecer, saber melhor quem é quem, porque às vezes conversa lá no chat, no WhatsApp, né? E todo mundo está no grupo do WhatsApp? Todo mundo aqui entrou? Quem não entrou, se alguém não entrou, tem lá na plataforma, eu deixei, né, o link disponível, porque o WhatsApp aproxima mais, né? E agora que a gente já teve esse primeiro encontro, vocês podem colocar lá dúvidas sobre o curso, outras coisas que vocês queiram conversar sobre fitoterapia, ou que queiram ver um material a mais, uma referência, um artigo. Vocês podem colocar e a gente vai procurando auxiliar e na medida que a gente tenha o material disponível, mas é sempre bem rica essa interação no WhatsApp. Eu acho que está todo mundo muito quietinho ainda. Vamos ver se a partir de hoje a gente já começa a ativar mais aquele grupo, porque o fórum já é mais distanciado, né? Naturalmente, claro que pode poder interagir por lá também, mas o WhatsApp é uma coisa dinâmica que a gente faz todo mundo ao mesmo tempo, então aproveita essa oportunidade para a gente conversar bastante, tá bom? Então, tudo de bom, gente. Uma boa noite para vocês, tá? E a gente continua no próximo mês. Conversamos no WhatsApp, tá bom? Um abraço, então, para todos, viu? Até o próximo encontro. Aí vocês podem desconectar. Boa noite, tudo de bom. Tchau, até mais.